Oi, gente. Agora eu vou responder a tag Meu Passado Me Condena. É uma das tags mais divertidas que eu já vi no YouTube. Eu já tinha gravado, só que eu apaguei do meu celular, tá certo? Tava aproveitando que Bianca tava mamando quietinha. Eu disse, vou gravar essa tag. Eu gravei, só que eu fiz uma outra. E aí teve uma que eu ia começar a gravar e errei. Na hora de apagar, apaguei tudo, né? Então vamos lá para esta tag, tá bom? Bem, é uma tag curtinha, tá? Mas como eu disse, divertida. São 10 perguntas. Vamos lá. Pergunta número 1. Já cortou o seu próprio cabelo? E se arrependeu disso? Não cortei, mas senti uma vontade danada de cortar nos últimos meses. Essa história de ficar em casa sem poder sair com Bianca, o meu cabelo, né? Vocês podem perceber que ele está com várias cores, né? Inclusive os grisalhos aparecendo, né? E o que acontece? Eu comecei a parar, né? Comecei a parar ele no final da gestação e queria dar uma parada boa agora. Só que eu não conseguia sair. Toda vez que eu planejava sair de casa, acontecia um negócio errado e não dava para eu sair. Então, vai fazer 2 semanas, sexta-feira, agora, que eu consegui escapulir. E aí eu cortei o meu cabelo. Então, se eu não tivesse feito, eu ia acabar cortando aqui em casa. E eu tenho certeza absoluta que eu iria me arrepender profundamente. Porque pense numa pessoa que não tem qualquer habilidade manual. Eu, tá certo? Então nunca cortei, não. Sorte a minha. Pergunta número 2. Já brigou com uma amiga ou amigo por motivos inúteis? Com certeza, várias vezes, principalmente quando era adolescente. Destaque: quando na época de férias, né, chegava alguém no meu condomínio diferente, né, a prima, o primo de alguém, né, e principalmente quando era prima, né, que meus amigos do coração começavam a chegar a essas pessoas e tentava trazer para o círculo da gente. Eu odiava. E aí eu sempre procurava uma confusãozinha para que a gente pudesse brigar. Eu uma vez botei vinagre e os meninos estavam jogando vôlei. Eu morava num apartamento térreo. E aí eles foram pedir água lá. E eu tava muito chateada porque eles estavam justamente jogando vôlei com 2 criaturas lá ousadas que tinham chegado na época. E aí eu peguei e botei vinagre. E aí esse colega meu, Marcinho, ficou retado, né? Só que ele ficou retado e não fez nada. Aí os outros dois, né, que era Pelinha e Henrique, tomaram as dores deles e aí brigaram comigo. Isso deve ter sido no mês de dezembro. Em janeiro a gente já tava de bem, todo mundo junto, misturado novamente. Mas briguei, já briguei muito, 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 muito. Mas era bobagem. Depois a gente tava todo mundo feliz na vida, brincando e curtindo novamente. Pergunta número 3. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Também já fiz isso várias vezes. Fiz aqui em casa, mês passado. Meu marido comprou um aparelhinho aí, que emite um som quando o cachorro late, para que ele não fique fazendo barulho. Que eu sei que não funciona, mas ele quis comprar, paciência, né? E aí eu passei por ali, o bicho caiu, desmontou todinho. Eu disse, eita! Aí eu saí correndo depois, montei tudo direitinho, tá lá, funciona. Ele só vai saber se ele assistir esse vídeo. Tomara que ele não assista. Vamos lá. 4. Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Muitas vezes, muitas vezes. Era uma das brincadeiras preferidas no condomínio que eu morava quando eu era criança, né? Então a gente já tinha os prédios que a gente mais gostava de ir, os apartamentos preferidos, porque a gente tinha que fazer um esquema que a gente tivesse para onde correr e que ninguém visse que era a gente, né? Então eu brinquei muito disso. Adulta já buzinei e saí correndo também para botar a culpa nos outros. Tem tempo que eu fiz isso. Mas já fiz sim, era muito divertido, gente. Era bom demais. Bem, as crianças hoje não fazem mais isso. É feio, mas é melhor fazer isso do que ficar preso num computador, aprisionado. Mas vamos lá. Pergunta 5. Já passou trote?
Já. E não me orgulho disso, não. Mas já passei muito trote, muito trote. Quando eu era criança, eu era terrível. Era passar trote pra bombeira, passar trote pra polícia. Hoje em dia, é claro que não dá pra se fazer mais isso, mas eu fazia direto, do telefone público, né? Em casa, eu passava trote. Uma colega minha de colégio que teve uma época que eu encarnei nela, encarnei. E o pior é que ela pensava que era o menino lá da sala da gente. Ela pensava que era Leonardo, tadinha. De vez em quando eu ligava um número qualquer, a pessoa atendia. Aí eu perguntava qual era o nome, se a pessoa me dissesse o nome, coitada dela. Eu infernizava a vida dela até não poder mais. Tem uma menina que devia ter minha idade, assim, pela voz na época. Eu deveria ter uns 10 anos, por aí, 9, 10 anos. E que eu perturbei tanto o juízo dessa menina. Aí a mãe da menina pegava o telefone: olhe, eu já dei queixa na polícia, eu vou na sua casa, que eu sei de onde você tá ligando. Eu sabia que era mentira. E detalhe. Na minha época, pense, né, pessoal? Quase gaga. Na minha época, o telefone era de disco. Minha avó, que ficava na casa de minha avó, ela botava o cadeado no disco pra gente não ligar, né? Não ficar fazendo bobagem com o telefone. Eu aprendi uma técnica que eu ligava mesmo com o telefone com cadeado, que era numa linguetinha assim que fechava o telefone, a gente ia batendo rapidinho os números e aí dava certo. Eu passei muito trouxa. Porque eu não me orgulho disso, porque isso é muito feio, isso é coisa de quem não tem que fazer, e o feitiço virou contra o feiticeiro. Pense na pessoa que na vida adulta sofreu, na adolescência também, que eu já não fazia isso, mas principalmente na vida adulta sofreu controle. Já fui perseguida de verdade, né, por uma pessoa que queria se vingar de outra, que não tinha nada a ver. Maluco, gente, coisa de gente doida mesmo, coisa de gente maluca. E sobrou pra mim, né? Então passei alguns anos, né, recebendo trote de um indivíduo maluco aí. E depois outras situações também. Então não me arrependo não. Literalmente o feitiço virou contra a feiticeira, né? Já fez parte de uma gangue? Não, de gangue não. Tinha um grupo que eu andava, né? Na escola tinha uns grupos, no plural mesmo, tinha grupos diferentes. Onde eu morava, tinha um grupo que eu morava, eram vários grupos, mas não era gangue, né? Isso aconteceu na infância, na adolescência, na escola, na faculdade. Na faculdade tinha um grupo que a gente chamava que era a CIA, né? Depois a CIA se desmanchou, né? Mas sempre a gente se agrupa, né? Isso é natural do ser humano. Por afinidades, claro. 7. Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Não, eu aqui em Salvador, eu hoje escuto muito o nome dessa brincadeira. A gente tinha uma brincadeira que era jogo da verdade, que eu creio que deve ser a mesma coisa, né? Mas não tinha essa coisa de consequência. Se você mentir, como é que você ia saber que a pessoa estava mentindo? Tem que pagar? Não, não tinha. A gente simplesmente pegava uma sandália, girava a sandália, né? Então a parte do calcanhar a pessoa perguntava e a partezinha que ficava de a gente enfiar o dedo, né? A pessoa respondia, né? Então não tinha consequência. O que tinha é que quando a gente ia brincar de jogo da verdade, a gente já estava mal intencionada. A gente já queria fazer a pergunta específica para aquela pessoa. Era fogo, né? Então a gente já tinha um arsenal de perguntas para poder colocar alguém contra a parede. Eu tinha um colega chamado Marcos do Medo. Adorava Marcos. Lindo, menino lindo, lindo, lindo. E teve uma época que eu fiquei afim dele, né? Então tinha um monte de pergunta para fazer a ele. E ele vivia escapulindo da gente, né? A gente brincava que toda vez que a menina dava em cima dele, ele dizia que ia estudar inglês, né? Os meninos abusavam ele profundamente por conta disso. Bem, pergunta número 8. Já pegou alguma coisa de alguém sem que ela te emprestasse ou desse? Não, que eu lembre, não. Certo, assim, em casa, de mãe, né, de tia, mas assim, não lembro não, nada que chame a atenção não. Eu nunca fui muito de pegar as coisas dos outros para usar sem autorização, porque eu não gosto que faça isso com as minhas coisas, né? Então, devo ter feito, mas não tem nada que tenha marcado que eu lembre não, que vale a pena contar. Já colou em prova? Já, né? Já. Pessoa que é professora falando isso. Colei, mas assim, eu nunca fui uma aluna de pescar. Eu tinha algumas situações que me levaram a fazer isso. Olha a defesa. Tem umas situações que eram até engraçadas, né? Eu estudei num colégio que era muito tradicional. Não era um colégio religioso,
mas a dona da escola, que era a diretora da escola, ela era muito religiosa, né? Então lá na adolescência eu devia estar. Isso acontecia, eu devia estar aqui no sétimo ano, sétima série, né? Sétimo ano não, né? A sétima série antiga. E o que acontecia lá no colégio? Dia de prova misturava as séries, né? Então ficava sentado. Um da quinta, um da sexta, um da sétima e um da oitava, né? E aí tinha algumas matérias que eu sempre fui muito boa, né? Outras não eram tão boa. Então, assim, eu dava muito, nessa época eu não pescava, eu dava muita pesca. E aí deveria ser prova, tipo matemática, que eu sabia direitinho. E quem ficou responsável para tomar conta da sala da gente foi a professora de religião, que era uma freira, irmã Wanda. Gostava muito dela, irmã Wanda. E a irmã Wanda distribuiu a prova e pediu pra gente fazer uma oração antes de fazer a prova. Irmã Wanda se posicionou lá na frente, certo? Botou a mãozinha dela aqui e começou a rezar de olho fechado. Enquanto isso, os meninos que sabiam das pessoas que eram boas na matéria, né, trocaram a prova. As provas já estavam assinadas. Do tipo assim, ó, confiscou a prova, me dê a sua e toma a minha, responde, senão devolva a sua. E a gente respondia, né? E aí alguém inventava alguma coisa, dizia que estava mal, oh, irmão, faz uma oração, a bichinha fazia, e era uma pescaria horrorosa, né? Então, tem algumas situações assim de pesca, isso mais na adolescência, na vida adulta, não, faculdade, nunca pesquei mesmo, nunca pesquei. É, não conseguia, tinha medo, ficava apavorada quando eu via as pessoas pescando, né? Eu pesquei quando eu estava no primeiro ano que eu fiz contabilidade. Sempre fui boa de matemática, sempre adorei matemática. Eu, como fiz contabilidade, gostava muito das disciplinas do curso, né, ligadas ao curso de contabilidade comercial, bancária. Era retada na análise de balanço. Podia contar para mim, tinha Roberto, que ele sabia pescar, eu dava pesca, dava a prova toda, o balancete, o balanço todo fechado para ele. Não fazia isso com, tinha uma colega minha que morria de ciúme, Rejane, mas porque a Rejane era ansiosa demais, Roberto era tranquilo. Dava para todo mundo a pesca. Mas teve uma matéria que eu pesquei, que Roberto falou assim: Patrícia, você me ajuda sempre. O que é que você quer que eu faça por você? Eu disse que você me dê pesca de física. Gente, eu sempre gostei de cálculo, mas física para mim não entrava. E aí eu precisava de um 6 lá na época. Eu disse: ó, eu só quero que você me responda essas três. Eu sabia que ele sabia, que é para eu poder passar. Então é um pesca assim, que foi de caso pensado e planejado que eu já fiz. Mas no mar não. Hoje eu sou professora e sou retada para pegar pesca. Adoro, com raiva. Mas pego. Quando eu pego. E engraçado que às vezes caem do céu. Mas enfim, isso é uma outra conversa. Vamos lá. E 10, a última pergunta. Quais erros de maquiagem que você cometia no início? Gente, assim, eu não sou muito aficionada em maquiagem, tá? Eu sei o básico. Acho que uso direitinho. O que eu falo que não é um erro. É uma coisa que eu não sei passar. E também não quero aprender, porque eu não curto, que é delineador. E eu não tenho mão suficiente, não sei, o equilíbrio suficiente para fazer aquelas linhas lindas, maravilhosas que as meninas fazem. Não consigo fazer. Tanto que quando eu quero fazer alguma maquiagem para destacar o olho, eu nunca uso delineador. Eu sempre uso lápis e vou devagarzinho ali. Geralmente eu não gosto de usar o preto, porque eu acho que você racha uma atenção, eu uso o marrom, tá? Então, assim, eu acho que eu não cometo erros. Tem coisas que eu não sei fazer. Não gosto de usar lápis no olho porque irrita. Ah, mas passa aqui embaixo. Não consigo, tá certo? Então, assim, erro eu acho que não acontece. O que acontece é isso, de coisas que eu não sei usar e não me atrevo a usar porque não sei, tá? Bem, as questões foram essas, tá? Se gostou da tag, responde também. Vamos fazer ela girar. Dá um ok, um joinha no vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu para poder acompanhar as postagens, tá bom? E até a próxima, beijo grande!